Hoje a gente fala sobre as ações da Polícia Federal aqui no Amazonas. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio o superintendente da Polícia Federal, João Paulo Garrido Pitel, que gentilmente aceitou o nosso convite e disponibilizou um pouquinho do seu tempo para conversar com a nossa equipe. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Larissa, senhores e senhoras telespectadores. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do programa. Eu já quero começar perguntando o seguinte, doutor Garrido, conversávamos aqui anteriormente, o senhor está há menos de um ano à frente da superintendência aqui no nosso estado. E aí eu quero saber o seguinte, qual que é o maior desafio? O que o senhor percebeu como o maior obstáculo que precisa ser transpassado aqui no nosso estado? Qual é a maior dificuldade aqui? Nós estamos completando 10 meses de gestão à frente da superintendência da PF aqui no Amazonas. Anteriormente, eu exerci a função de delegado executivo da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Nós temos 3 frentes, basicamente, aqui no combate ao crime organizado, que é o combate aos crimes ambientais, tanto o garimpo ilegal, desmatamento, a questão das queimadas, também a repressão às facções criminosas e ao tráfico de drogas e também, por fim, a nossa ênfase no combate à corrupção. E quando a gente fala nessas 3 frentes, de certa forma, elas estão até correlacionadas, né? Porque quando a gente fala de garimpo ilegal, a gente fala de um outro crime que envolve terra indígena, que envolve corrupção. E aí eu quero tocar num assunto que é o combate ao garimpo ilegal, porque recentemente a Polícia Federal fez uma grande operação que resultou na destruição de mais de 400 dragas. Hoje, como estão os trabalhos para combater o garimpo ilegal aqui no nosso estado? De fato, no ano passado foi deflagrada a Operação Prensa, a maior operação da história do país no combate ao garimpo ilegal. Mais de 400 dragas foram inutilizadas nessa operação. No presente ano, a gente tem reforçado essa atuação, inclusive em outras áreas aqui do estado, em outras dinâmicas. A Polícia Federal utiliza tecnologia satelital para descobrir, para atacar essas dragas. No presente ano, durante a Operação Mineração Obscura, por exemplo, detectamos alguns garimpos nos quais havia lonas, onde os criminosos eles pretendiam fugir de determinada forma dessa nossa inteligência satelital. Então, por meio de outras formas de investigação, estamos também atacando essas frentes. Além disso, é sempre fundamental nas investigações estruturantes a questão da descapitalização das organizações criminosas. No ano passado, a Polícia Federal como um todo, ela bateu um recorde em questão de descapitalização em matéria de crime ambiental. Agora, um detalhe que vale a gente ressaltar também é porque tem muita gente que vê esse tipo de imagem que a gente está acompanhando agora, essa destruição das dragas, essas explosões, e fala, ué, mas a Polícia Federal não combate também o crime ambiental? É importante a gente destacar que é um procedimento que é realizado porque não tem como retirar essas dragas de lá, né? Exatamente. Essas operações são sempre acompanhadas por órgãos ambientais, IBAMA, ICMBio, por vezes, quando ocorrem em áreas indígenas, terras indígenas, também pela FUNAI. Então, como são bens inservíveis, a legislação brasileira determina a sua inutilização dessa forma. Garimpo ilegal, inevitavelmente a gente já associa a terra indígena, que aí envolve um outro problema que também é de responsabilidade, que também é de competência da Polícia Federal. Hoje o efetivo, porque quando a gente fala de Amazonas, você que veio do Rio de Janeiro, eu estava perguntando mais cedo como é que era o volume das ocorrências lá no Rio de Janeiro. E se eram muito diferentes. Ele falou, sim, são ocorrências diferentes. Mas aqui, diferentemente do Rio de Janeiro, a gente tem uma área territorial muito maior. E a gente sabe que o efetivo da Polícia Federal não consegue estar em todos os pontos aqui do nosso estado, até por uma questão de logística. Como é que vocês conseguem cobrir esse território indígena, principalmente, aqui no nosso estado, com o efetivo da Polícia Federal? Algumas medidas vêm sendo utilizadas para superar esse desafio. Em primeiro lugar, a Polícia Federal ela está realizando um concurso para agentes administrativos e há uma expectativa de, em breve, lançar um edital também para a carreira policial. Além disso, existe uma tratativa avançada com o governo do estado do Amazonas
para a questão da utilização do hangar do governo do estado pela Polícia Federal. Existe a previsão de, em julho, pela primeira vez na história, a Polícia Federal vai passar a ter uma base aérea em Manaus. O modal aéreo aqui, a nossa inteligência aérea, e essa capilaridade operacional será muito importante nessas ações, porque, de fato, como se trata de um território continental, o meio logístico é fundamental e as aeronaves certamente contribuirão muito para as nossas atividades. A gente está falando bastante do garimpo ilegal, do combate aos crimes ambientais, principalmente em terras indígenas, mas, inevitavelmente, quando a gente fala de Polícia Federal, a gente também pensa em combate à corrupção e combate ao tráfico, ainda mais aqui na nossa região, no Rio de Janeiro, aposto que tem também um bocado. Mas aqui tem uma peculiaridade que boa parte da droga, do tráfico internacional, passa por aqui, porque a gente faz parte dessa rota do tráfico internacional de drogas. Como é que vocês fazem? Como é que vocês atuam? Como é que é feita a investigação para identificar de onde vem essa droga, para investigar toda essa movimentação? Existem diversas estratégias para a Polícia Federal reprimir o narcotráfico. Em primeiro lugar, a questão das apreensões de drogas, que representam uma descapitalização. No ano passado, em Tabatinga, foi feita a maior apreensão de cocaína da história do Amazonas. Além disso, nós temos utilizado a FICO. A FICO, ela foi criada pelo Ministério da Justiça e ela envolve a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. No bojo das ações da FICO, têm sido apreendidas diversas armas de fogo, inclusive fuzis de alto calibre. E também, recentemente, no bojo da Operação Torre, foi identificado um núcleo financeiro da maior facção criminosa que atua no Amazonas, bem como também houve a prisão de algumas lideranças, notadamente aquelas que compunham o chamado Tribunal do Crime dessa facção em Manaus. E também tem a questão das pistas clandestinas que são destruídas, porque boa parte dessa droga é transportada em pequenas aeronaves, né? E também é uma competência da PF, né? Perfeito, Larissa. No ano passado, no bojo da Operação Barões do Arcanjo, foi detectada uma pista de pouso clandestina próxima a Santarém. E nesse ano, diversas aeronaves utilizadas para o tráfico de drogas foram inutilizadas. Por exemplo, durante o Carnaval, as nossas equipes estiveram no Careiro, acompanhadas, inclusive, numa determinada parte da diligência com a aeronave do Exército Brasileiro, onde identificamos alguns helicópteros e também a aeronave, as quais foram inutilizadas e que serviam ao narcotráfico aqui na região. Agora, só para a gente finalizar, sei que até o mês que vem deve ter uma novidade, um centro de cooperação, é isso? Conta para quem está em casa qual é essa novidade em primeira mão. Perfeito. Está em vias finais a questão da inauguração do nosso Centro de Cooperação Policial Internacional. A previsão é que ele seja inaugurado ainda no primeiro semestre desse ano. Esse centro ele vai agregar todos os países que compõem a OTCA, que é o bioma amazônico, assim também como policiais de todos os estados federativos aqui da região norte. Então, o caminho, a estratégia para o combate ao crime envolve a cooperação e a integração, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Doutor Garrido, superintendente, muito obrigada pela sua participação. Novamente agradeço a sua disponibilidade. Você volte sempre, viu? As portas estão sempre abertas para falar das operações, para falar das ações da Polícia Federal, porque a gente sabe que são várias. Então, muito obrigada pela sua participação, pela sua gentileza. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos. Boa noite.